Deus abençoe a todos. Hoje, como expressão do amor de Deus sobre as nossas vidas, eu queria falar um pouco com vocês sobre a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele tem a sua sabedoria, Ele tem a forma como nós devemos conduzir as nossas vidas de acordo com a sua vontade e que vai trazer muitas recompensas sobre as nossas vidas. E eu estou alocado em todos os grupos de PGs que nós temos aqui na igreja e sempre eu vejo os pedidos de oração, porque a gente ora realmente pelas pessoas, pelos pedidos que a gente recebe. E nesses pedidos de oração eu acho que não tem um grupo onde pelo menos uma ou mais pessoas não estão pedindo sabedoria de Deus para algo para a sua vida. E a sabedoria de Deus é extremamente importante. E o que eu quero dizer para você, querido, é que Deus tem essa sabedoria para a sua vida. Talvez não da forma como a gente quer, mas Deus tem a sabedoria dele para as nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, te dar alguns caminhos, como um dos braços do amor de Deus, de como nós podemos, com a ajuda dele, conduzir as nossas vidas, para a gente ter uma vida realmente sem o fardo que o mundo tenta tanto colocar sobre nós. A sabedoria de Deus está disponível para cada um de nós. Nós só precisamos entender qual é o caminho pela qual ela vem para a nossa vida e nos posicionar nesse caminho. E, inevitavelmente, essa sabedoria vai dar de encontro conosco. E nessa manhã, é uma manhã para a gente refletir sobre esse sentido da sabedoria para as nossas vidas. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é que quem algum dia já fez uma oração dessa? Deus, eu preciso da tua sabedoria. Quem pediu sabedoria para Deus aqui? Pode levantar as mãos. Amém, querido. Você cumpriu a primeira parte de como você conseguir a sabedoria de Deus, que é justamente pedindo por ela. Vamos ver se isso é verdade? Abra comigo em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 5, por favor. Tiago, capítulo 1 e o versículo 5. Esse é o primeiro ponto da nossa caminhada em rumo à sabedoria que Deus tem para as nossas vidas. Pedir essa sabedoria para Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso, e o dá com bondade a todos. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você pediu ou vem pedindo sabedoria para Deus, a primeira etapa desse processo está correta. Você está fazendo completamente certo. Agora, uma coisa é eu pedir para Ele, e outra coisa é a forma como Ele me responde. A gente tem que prestar um pouco de atenção naquilo que a gente pede para Deus. Porque eu já não sei se você ouviu que, de vez em quando, a gente faz uma oração e a gente pede tantas coisas, e a gente levanta dessa oração, vai viver a nossa vida, e de repente a gente até esquece aquilo que a gente pediu. Na próxima oração a gente pede um monte de outras coisas. E esquece da conexão que eu fiz lá atrás com Ele. As bênçãos de Deus, os milagres de Deus, Ele vem sobre a nossa vida de maneiras diferentes. Então, uma coisa é eu pedir, por exemplo, uma cura sobre a minha vida. Uma cura sobre a minha vida, aonde eu já fui no médico, eu já fiz o tratamento, eu já estou tomando os remédios, estou fazendo tudo que eu poderia fazer no mundo natural, e eu chego à conclusão de que, o médico chega à conclusão de que aquilo não tem cura. Então eu peço para Deus, eu acredito que Ele pode me curar, e aí só depende de quem? Se o mundo natural falou que não tem cura, depende agora de quem? De Deus. Então essa é uma forma dele agir. Ele vai agir curando aquilo que você precisa, porque Ele tem a capacidade de fazer esse tipo de milagre. E essa cura vai vir completa. Ela vai vir sanar aquele problema que estava destruindo a sua saúde. Essa é um pacote completo que Ele manda. Mas as maiorias das bênçãos e dos milagres de Deus para a nossa vida
ela não é algo que vem pronto para nós. Não é como você passar aqui no Burger King aqui embaixo e pedir um lanche, dar uma voltinha e pegar esse lanche completamente pronto. Quando nós pedimos algo para Cristo, para Deus, a maioria das vezes Ele vai convidar você para a cozinha, para cozinhar com Ele, para construir esse milagre junto com Ele. Porque na entrega desse milagre, Ele também quer nos entregar uma mudança de vida. E é aí que a gente tem que começar a prestar atenção naquilo que eu peço e na expectativa que eu vou receber. Porque se eu tenho pedido para Deus sabedoria, eu estou correto. Agora, se eu acho que eu vou receber algo completamente pronto, está aqui, Wagner, a sabedoria para você. Pim, pronto, fiz o download, tudo resolvido. Não é assim que funciona. Deus, Ele vai convidar você todas as vezes que você pede sabedoria para Ele, para a cozinha. Vem cozinhar comigo essa sabedoria. Vem desenvolver comigo essa sabedoria. Vem construir comigo essa sabedoria. E quando a gente tem essa expectativa de receber logo aquilo que a gente pede para Deus, e a gente pede e não recebe, a gente se frustra. Mas a gente se frustra não é com Deus, a gente se frustra conosco mesmo. Porque eu tinha uma expectativa de como Ele vai me abençoar e Ele vai querer me abençoar de uma outra forma. A primeira coisa que você tem que entender é, quando você pede sabedoria, Deus vai te dar, mas Ele não vai te dar da forma como nós pensamos muitas vezes. Ele vai nos levar para cozinhar com Ele, para desenvolver com Ele. Coloque isso no seu coração, para você já não se frustrar e esperar o tempo dEle. Segunda coisa que a gente tem que saber quando a gente pede sabedoria para Deus. Deus nunca vai dar sabedoria para você resolver um problema. Deus nunca vai dar sabedoria para você resolver um problema. Que é justamente o que a gente quer. O que a gente quer? Eu estou andando na minha vida normal, vivendo a minha vida, eu fiquei de frente com uma barreira, eu quero a sabedoria para tirar essa barreira da frente e continuar vivendo a minha vida. A sabedoria de Deus, gente, não é para resolver problema. A sabedoria que vem de Deus é para você viver a sua vida. É para a vida. É para construir um novo caminho, aonde, a partir da construção desse novo caminho, você vai ter uma perspectiva diferente desse problema que está passando. É um convite à construção do novo. A construção de uma vida inteira com Ele. Tanto que o cristianismo, como eu falei, não é uma filosofia e nem um estilo de vida. O cristianismo é a morte da velha vida, é o sepultamento da velha vida, é a desconexão com a velha vida e o ressurgimento de uma outra vida. E nessa reconstrução, nesse ressurgimento, nessa ressurreição, a gente tem então a oportunidade de escolher caminhos aonde a sabedoria dele vai estar. Então a sabedoria de Deus não vem para você resolver problemas específicos. Ele vem para te ensinar a viver de uma maneira completamente diferente. E a partir desse momento você consegue ter uma nova perspectiva daquilo que você está vivendo e, obviamente, resolver o que você precisa. Então, como que nós somos? Nós esperamos a sabedoria de Deus para resolver esse problema, porque muitas coisas na minha vida eu já acostumei a viver da forma que eu vivo e eu não quero abrir mão da minha vida. A única coisinha que está ruim é isso aqui na minha frente. Se eu conseguir tirar isso aqui, eu posso viver alegremente da forma como eu sempre vivi. E Deus fala assim, não é isso, eu quero que você construa novo comigo. E como a gente adora ouvir a palavra novo, né? Deus tem um novo para você. Todo mundo ama ouvir isso. Mas ninguém para de pensar que o novo é novo. Você não passou por isso antes. E o que você não passou por isso antes causa o que em você? Medo. O novo exige mudança. Exige readequação. O novo exige tirar o velho do lugar. Então o novo não é só o novo. O novo exige algumas coisas que você precisa fazer para encontrá-lo. E de repente a gente não está com a perspectiva de viver isso. E aí por isso que eu peço e eu não consigo receber. Segunda coisa. Terceira coisa para você não se frustrar. A sabedoria de Deus, ela não é simplesmente uma resposta.
uma solução para algo que você está vivendo. A sabedoria de Deus é muito mais do que isso. Na Bíblia, em cada livro da Bíblia, Jesus ele recebe um nome. Ele recebe o nome porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia ele gira em torno de Jesus. Então, em cada livro, ele recebe um nome. Por exemplo, lá em Gênesis, ele é aquele que pisa na cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o libertador. Em Levítico, ele é o cordeiro. Em Hebreus, ele é o sacerdote. E cada livro você vai encontrar algo sobre Cristo. No livro de Provérbios, adivinha quem Cristo é? Pô, estamos falando sobre o tema hoje, hein? Quem que ele é? A sabedoria de Deus. O livro de Provérbios, no capítulo 1, começa, ele vai falar alguma coisinha, depois ele, acho, de algum versículo para frente, eu esqueci realmente qual que é, mas no capítulo 1, ele começa, a sabedoria está gritando pelas ruas. Uma ideia não grita pelas ruas. Quem grita pela rua é o quê? Uma pessoa. Ele é a sabedoria de Deus. Então nunca é uma resposta específica, mas é a si mesmo. A resposta de Deus para as nossas vidas é Ele. A partir do momento que Ele está comigo, andando comigo, eu crio então esse novo caminho que muda a minha perspectiva, que me dá a oportunidade de ver o problema que eu estou vivendo de uma outra forma. Não foi assim que Ele fez com a gente quando Ele nos encontrou nos becos escuros da nossa vida? Ele deu uma solução mágica para alguém aqui? Não. Ele te fez ver o teu casamento, Ele te fez ver o teu problema financeiro ou a tua depressão de um novo ângulo. Nesse novo ângulo, algo de novo foi construído dentro de você a partir do momento que você deu lugar para isso. Isso é tão importante para Deus, a sabedoria dele, que um dos nomes que definem Jesus na Bíblia é sabedoria, e você vai encontrar na Bíblia também o Espírito Santo sendo chamado de Espírito da sabedoria. Tão importante que é para Deus. Então a sabedoria, queridos, é uma pessoa. É o próprio Deus para as nossas vidas. Nós temos que mudar esse mindset dentro da nossa mente, para a gente não continuar pedindo coisas que não acontecem e que nós nos frustramos. Deus não quer um cristão, um filho frustrado. Ele quer um filho que entende que está dentro de uma escola chamada vida, que Ele criou, e que se comporte como um aluno, independente da idade que você tem e dos diplomas que você tem. Eu sou um aluno em constante aprendizado na escola. Uma vez que eu me coloco como um aluno, o meu coração está apto a resolver e a receber novos caminhos de Deus para a nossa vida. Você entendeu como receber essa sabedoria? Deixa isso ficar claro no seu coração, deixa essa poeira se assentar no seu coração. Calma, Deus tem toda a resolução para as nossas vidas. Eu costumo dizer que nós somos emanações do amor de Deus. Se fosse para a sua vida não dar certo, pensa como a cabeça de um construtor. Eu sei que isso não vai dar certo. O que é mais fácil? Eu trazer para me dar dor de cabeça ou eu simplesmente não trazer a vida? Não trazer a vida. Se eu trago a vida, é porque eu sei que isso vai dar certo. Esses somos nós, emanações do amor de Deus. E para essas emanações do seu amor, Ele tem a sabedoria exata que nós precisamos. Peça que o seu coração entenda isso. É uma palavra para nós refletirmos sobre ela. De uma maneira um pouco mais profunda e não só superficial, como nós fazemos muitas vezes. Porque Deus tem a sabedoria que você precisa para essa situação, querido. A única diferença é que tem um novo caminho para ela. Eu quero olhar 2 versículos. A Bíblia fala muito sobre sabedoria, principalmente Provérbios. Mas eu quero ver 2 versículos com vocês para ajudar você nessa construção do relacionamento com Deus, que vai te dar a oportunidade de encontrar a sabedoria para você viver a sua vida e resolver coisas que você precisa de maneira diferente. Abra comigo, por favor, em Salmos, no Salmo não tem capítulo, né? Salmo número 90 e o verso 12. Salmos número 90 e o verso 12. Lá está escrito assim. Eu estou com a tradução para esse versículo, uma tradução mais tradicional, tá? Não é a que eu uso normalmente. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações
sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Vamos fazer uma leitura desse versículo ao contrário? Vamos começar do corações sábios? Qual que é o objetivo do salmista aqui? Alcançar o quê? Coração sábio. Então esse é o objetivo. Uma palavra antes de coração sábio está escrito alcancemos. No verbo alcançar, tem 3 coisas impressas nele. Primeiro, quem alcança sai de um lugar. Sabe o lugar aonde está. E nas nossas vidas a gente não consegue alcançar muitas coisas porque eu não reconheço o local aonde eu estou. E para qualquer coisa que eu precise mudar na minha vida, eu tenho que estar ciente do local aonde eu estou. Inclusive, isso é uma coisa para quem quer se libertar de algum vício, de alguma doença. Eu preciso saber aonde eu estou, quem eu sou. Por exemplo, viciado, enquanto ele não reconhece que ele é dependente, ele não consegue avançar. Então, alcançar coração sábio, eu preciso primeiro, para me alcançar, saber onde eu estou. Então, se eu deixo a vida sempre passar correndo sobre a minha vida, sobre a minha história, eu não sei aonde eu estou, eu não sei para onde eu estou indo, eu não tenho ideia de planejamento nenhum na minha vida, eu já começo perdendo. Eu tenho que saber aonde eu estou, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente. Eu preciso ter ciência aonde eu estou. Segunda coisa, alcançar significa você fazer um esforço. Por exemplo, se tem alguma coisa lá em cima e eu estou aqui, eu sei aonde eu estou, eu vou fazer uma caminhada que é um esforço e eu vou ter que me dobrar para me chegar lá em cima e alcançar o que eu preciso. A sabedoria vem através de um esforço nosso. E terceiro, a sabedoria vem quando eu tenho claro na minha mente qual é o meu objetivo. Aí eu alcanço, eu saio de um lugar, eu cruzo um caminho e eu chego em um objetivo, que é ter o coração sábio. Esse nível de planejamento que nós precisamos para alcançar o coração sábio não vem para alguém que tem uma vida que tudo que faz vai atropelando a vida. Que chega numa segunda-feira e a hora que acorda já está na sexta-feira. Que começa a semana e não consegue ver o que está acontecendo na sua semana, não consegue sentir o que está acontecendo e vai sempre passando dia após dia. Por exemplo, é alguém que olha hoje e fala assim, poxa, terça-feira já é outubro. Aí ele fala, eu nem vi esse ano passar. Sabe quando essa pessoa vai alcançar o coração sábio? Difícil. Porque ele não tem um planejamento para chegar ao coração sábio. Ele não vai alcançar. Alcançar está implícito. Saio de um lugar, percorro um percurso, me esforço e eu chego a um outro lugar. Agora, como que eu alcanço? Vamos voltar um pouquinho? O que ele fala? Ensina-nos ao quê? A contar os nossos dias. A resposta inteira para o coração sábio está nesse versículo. Eu preciso alcançar. E como que eu faço isso? Contando os nossos dias. O que significa contar os dias? Contar os dias, queridos, significa você ter uma gestão clara, uma gestão consciente dos seus dias. Não permitir que a vida passe no automático para você, mas ter a ciência daquilo que está acontecendo cada dia na sua vida. É um convite para que eu tire o pé do acelerador e comece a prestar mais atenção naquilo que eu estou vivendo, na forma como eu estou vivendo, no modo como eu estou realizando as coisas, naquilo que eu estou permitindo Deus mudar na minha vida. É uma gestão melhor do seu tempo, do seu dia. Será que alguém que está no autódromo de Fórmula 1, que está andando a 300 km por hora, ele tem tempo para ver o que está acontecendo ao seu lado? Tem. E muitos de nós vivem dessa forma. Porque o mundo vai nos obrigando, nos empurrando a sempre viver na correria. Eu acho que é uma das palavras que a gente mais usa. Como foi a semana? Correria. Correria. Jesus, ele tinha
a maior missão para fazer nessa terra. Ele só teve 33 anos. Desses 33 anos, ele só trabalhou 3 anos para o ministério dele. 3 anos. E dentro desse trabalho de 3 anos, ele não contratou a equipe de marketing, ele não lançou, ele não correu, não. Ele sempre fez coisas em que ele sentia cada dia. Mateus capítulo 6 é uma exemplificação disso. Quem que tem um plano para instaurar uma nova vida para o mundo inteiro e tem tempo para ver as flores? E tem tempo para ver os passarinhos? Nós que só temos uns 35 boletos para pagar, a gente não tem tempo. Imagina ele. Mas ele tinha. Na nossa cabeça humana, desse sistema maligno, a gente fala, bom, eu tenho que alavancar esse plano, então eu tenho que falar com as pessoas importantes, os influenciadores, para mim fazer todas as coisas que aconteciam. Não, mas ele chega nas cidades e vai falar com o cego Bartimeu. O que um marginalizado pode fazer por ele? Para o alcance do seu ministério? Ele cruza, como a gente pregou alguns dias atrás, 40 quilômetros para ir falar com uma viúva. Não chores. O nosso Jesus, ele fazia uma gestão tão profunda da sua vida e vivia em uma simplicidade tão sábia que ele conseguia contar os seus dias, saborear os seus dias, entender os seus dias. A sabedoria, em muitos momentos, é uma questão de perspectiva. É uma questão de eu não estar vendo a solução que está construída para mim. Que Deus está tentando me mostrar. Que Deus está me colocando naquele momento para que algo seja mudado. Então alguém que conta, que faz uma gestão dos seus dias, ele sabe exatamente o que está acontecendo, inclusive em usar o sofrimento ao seu favor. Porque nada que vem de Deus é mal, inclusive o sofrimento. Nós ouvimos a pregação que nós fizemos aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa ministração ficou no meu coração. Tem que acontecer, sofrendo ou não. Então, quando eu não conto o dia, quando eu não tenho ciência do meu dia, eu não sei o que está acontecendo. E o sofrimento, para mim, é só sofrimento. Mas o sofrimento talvez está tentando falar alguma coisa para você mudar internamente. Está tentando mostrar para você quais são as barreiras que devem ser quebradas. Contar o dia é ir muito mais além disso. É se despertar para o fato de que nós não devemos renunciar só a pensamento negativo. Nós temos aprendido aqui que sempre que o pensamento negativo chega na sua mente, o que você deve fazer? Não é uma questão espiritual, é uma questão de mente. Renuncia a isso em nome de Jesus. Mas a gente tem que evoluir disso. Porque Romanos 12:2 ainda continua falando, não vos conformeis com o mundo, mas renovais pelo seu pensamento para você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Chega ao momento da gente fazer um planejamento, da gente fazer uma gestão mais apurada da nossa vida, para ver se aquilo que a gente chama de necessidade é necessidade mesmo. Aquilo que a gente chama de objetivo é objetivo mesmo. Aquilo que a gente chama de sonho é um sonho mesmo. Eu já preguei uma vez aqui, eu lembro que ficou marcado na minha vida que eu preguei para 2 pessoas. Eu preguei, o Lúcio estava atendendo uma pessoa no quartinho, uma quinta-feira. Eu preguei para a Roseli e para, eu esqueci o nome dela, como que é o nome dela? A Ana. Lembra da Ana? É a Ana. 2 pessoas no TR. Eu estava começando. E eu preguei, qual é a qualidade dos seus sonhos? Porque a gente vive num mundo onde tem que sonhar, sonhar, sonhar. Vai lá, sonha isso aí, vai lá buscar seu sonho. Calma aí. Qual é a qualidade do seu sonho? Você colocou esse sonho de frente com Deus? Sabe por quê, gente? Porque tem muito pai, muito homem querendo viver o sonho e deixando a família para viver o sonho. Que sonho é esse? Aonde o meu sonho prejudica o outro? Aonde o meu sonho não contribui com a construção de uma sociedade melhor? Que sonho é esse? A mídia está preparada para lançar um monte de necessidade para a gente. Você pode perceber que de tempos em tempos alguma necessidade é lançada e parece que todo mundo tem que ter aquela mesma necessidade. Então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, porque esse fator é uma necessidade para mim. Esse de contar os dias
é você ter a coragem de colocar você próprio contra a parede e criticar os teus próprios objetivos e duvidar das tuas próprias necessidades. Será que isso é necessidade mesmo? Será que isso é uma necessidade realmente para a minha vida? Será que isso vai trazer algo de bom realmente para mim? Porque o mundo está sempre lançando coisas sobre nossas vidas, querido. E aí a gente vive uma vida extremamente corrida para alcançar coisas que, de fato, não vão trazer absolutamente nada para a nossa vida. A gente está sempre lá, e quando fala de mercado de trabalho, nossa, meu Deus, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que fazer 1 trilhão de curso, eu tenho que ler mais, eu tenho que fazer mais. Mas tem necessidade disso? É uma necessidade verdadeiramente? Porque senão é investimento de recurso, de tempo, investimento da sua vida, que não vai te trazer nada. Quantos de nós olha para o currículo e fala assim, olha, eu nunca precisei disso aqui, eu nunca precisei disso aqui. Sabe o que estava acontecendo? Você estava sendo roubado lá atrás. Necessidades, objetivos, sonhos, é quando vem de Deus para as nossas vidas. E esses sonhos nunca vão confrontar com a prioridade dele para nós. Prioridade é Ele. Mas buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Segunda necessidade, a minha vida. Eu não sei contar os meus dias. Consequentemente, eu não tenho tempo nem para mim. Eu não tenho tempo nem para parar um pouquinho, para ver o que deu certo naquele dia, o que deu errado para mim, e fazer uma gestão melhor. É certo de que a gente vai falhar. Nós estamos aprendendo sempre. Mas se eu estou de frente com um problema e eu erro, por exemplo, no relacionamento, eu falo mal para minha esposa, eu falo alguma coisa errada para ela. Se eu não conto os meus dias, a hora que acontecer o mesmo problema, eu vou ter a mesma reação. Enquanto se eu conto os meus dias, eu vou pegar aquilo que eu falei para ela, vou trazer para dentro. Será que eu fiz certo? Como que eu posso, diante daquela situação, dar uma resposta diferente? Mas para isso você precisa de tempo. E quem é que tem tempo aqui? A proposta de Deus. Você não quer ser sábio? Você tem que começar a contar os seus dias. Tem que começar a andar um pouco mais devagar. Tem que começar a andar um pouco mais na simplicidade da vida que Deus tem para nós e não na correria complexa e tecnológica que o mundo coloca sobre nossas vidas. A sabedoria vai brotar desses momentos especiais aonde você, ouvindo a Deus, você começa a contar, fazer uma gestão melhor da sua vida. E aí vai brotar e se eu fizer diferente? Sabedoria de Deus, pelo caminho de Deus, chegando à sua vida. Contar os dias. Parar de viver na correria louca que o mundo coloca sobre a sua vida. Sobre as nossas vidas. Isso não significa que você não tem que fazer a sua parte. Isso não significa que você não tem que se esforçar para correr atrás daquilo que você precisa. De maneira nenhuma. Isso só significa que você tem que fazer a corrida certa. Porque são muitos caminhos que vão ser colocados para nós. E se eu estiver correndo errado, por objetivos errados, eu só estou gastando investimento, recurso, a minha vida, os meus relacionamentos e não estou chegando no lugar certo. Quando eu paro para contar os meus dias, o caminho de Deus, ele se ilumina. Tem um monte de coisa pedindo para mim fazer, mas é aqui. Porque a vida com Deus tem que ser leve. Se eu vivo uma vida pesada, alguma coisa está errada. E nesse caminho, eu encontro naturalmente a sabedoria de Deus, porque eu estou andando com Ele, contando os meus dias, fazendo uma gestão melhor do meu interior, da minha vida, daquilo que eu preciso. Existem muitos casais que depois de 30, 20, 40 anos já não se suportam mais. Não conseguem mais andar, não tem sabedoria para fazer uma gestão melhor daquele relacionamento. O que eu faço? E aí chegam à conclusão de que, olha, nesse momento da vida, você quer uma coisa e eu quero outra. Então, muito obrigado por tudo, tchau, cada um vai pro seu lado. É uma resposta que o mundo dá para esses casais. E se eu estivesse fazendo uma gestão melhor da minha vida? E se eu olhasse, realmente, a gente chegou a esse momento e a gente não tem mais nada em comum. Você quer uma coisa, eu quero outra. Em vez da gente seguir a resposta do mundo, por que então, se a gente não tem nada em comum até agora, por que a gente não passa a partir de hoje construir alguma coisa em comum? Não é uma outra resposta possível a isso? Mas como que essa resposta vem?
quando o meu coração está contando e valorizando cada dia da minha vida. Nós não fomos feitos para passar correndo pela vida, querido. Ninguém aqui tem que ser um corredor de 100 metros rasos. Nós somos caminhantes na nossa vida. E aí, quando você pede sabedoria para Deus, a gente vai para o comecinho agora desse verso. Ensina-nos. Sabe o que Deus faz? Ele pega você e coloca na escola dele. Para você contar os seus dias. Para você alcançar um coração sábio. Então a gente está achando que a resposta vai vir assim para a nossa vida. Opa, está aqui a resposta, vamos continuar vivendo a minha vida. Não, ele pega a gente e coloca num banco de escola. Você vai aprender a contar os seus dias para você alcançar um coração sábio. E quantos de nós estão dispostos realmente a sentar nos bancos de escola que o nosso Deus tem para nós? E tendo o Espírito Santo como nosso professor, começar uma matéria nova que talvez a gente nunca tenha visto. Quantos de nós estão dispostos a isso? Não são fórmulas que ele vai dar para você, querido. Porque seria muito fácil, mas também seria algo impessoal. E o nosso Deus, tudo que ele é pessoal. No sofrimento ele nos molda, ele nos muda. Naquilo que não está dando certo na nossa vida, que é uma coisa tão horrível, ele nos mostra o quanto ele é grande e aquilo não é tão grande assim. Ele nos ajuda a confrontar as necessidades. Eu fico com o coração apertado. Minha esposa é professora há mais de 10 anos. E a carga de estudo que os pais colocam sobre os filhos é uma coisa horrível. Existem crianças de 4 anos aprendendo a falar mandarim. Para que falar mandarim com 4, 5 anos? Para quê? Ah, não, porque precisa ter no idioma, precisa ter no currículo dela. Querido. Aí ela cresce. Aí essa criança que teve a sua infância roubada, se torna um adulto infantil, infantilizado, que não consegue lidar com a família, que não consegue lidar com uma frustração, que não consegue lidar com o esperar em Deus, porque ele estava fazendo mandarim com 4 anos, em vez de estar brincando. Presta atenção, se necessidade, que aquilo se você chama de necessidade, é necessidade mesmo. Ou está sendo só uma forma do diabo roubar a sua vida na sua história. Talvez a sabedoria de Deus, que é a revelação do seu próprio Espírito, está te encontrando nessa manhã. Está te levando para o lugar aonde precisa de luz. E novas respostas começarão a surgir diante de você, diante de coisas que você não via. Talvez a proposta dele para essa semana não é essa agenda corrida, mas é você levantar pela manhã e começar então. Basta cada dia seu mal. Para todo dia tem mal, você sabia disso? Mas tem uma proporção que você suporta. É porque eu pego o mal do ano inteiro e coloco sobre um dia que eu morro. Tem sempre como fazer a gestão do mal do dia com aquilo que ele me dá de sabedoria para viver. Como eu faço isso? Quando eu conto os meus dias. Para a gente terminar, abra comigo, por favor, em Provérbios. Provérbios, no capítulo 9 e o verso 10. Provérbios, capítulo 9 e o verso 10. Lá está escrito assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem a compreensão das coisas. A primeira coisa que eu preciso para ser sábio é... O que é temer a Deus? Essa palavra no hebraico tem 2 traduções. A primeira é medo mesmo, é medo, ter medo. E a segunda é respeitar. Tanto uma quanto a outra pode ser usada para Deus. Tranquilamente. O respeito é meio óbvio. E aí quando você fala, nossa, Wagner, mas ter medo de Deus, o que significa esse medo? Alguém aqui, quando criança, estava dentro de um shopping, de algum lugar lotado, e você olhou para o lado e não viu o seu pai, o que aconteceu no seu coração? É esse medo.
É o medo de, em algum momento da minha vida, pela rotina estressante que o mundo coloca sobre mim, não eu ter a resposta para aquilo, mas eu olhar para o lado e não ver e não sentir a presença do meu Pai. É esse medo. Quando você tiver esse medo, o princípio da sabedoria estará estabelecido na sua vida. Porque não é o quanto eu faço, não é o quanto eu tenho, porque eu não sou definido por essas coisas, mas é o quanto a presença dele tem sentido na minha existência como pessoa e como história. Como eu me relaciono com ele. Se você chegar diante desse problema sozinho, muito provavelmente, a única coisa que você vai ter de resposta é estresse, preocupação, não sei o que fazer. Mas se você chegar a esse problema junto com ele, com o seu pai, a sabedoria vai ser diferente. Se não há resposta ainda, pelo menos o meu coração, a minha vida, não será negociado com isso. Faz sentido para vocês isso? Não? Sabe por quê? Porque você passou a ter medo de estar em algum lugar espiritual, emocional, mental, físico, sem a presença do seu Pai. Fomos criados para viver o relacionamento que Ele tem para nossas vidas. Não permita que aquilo que o mundo está colocando sobre você, não permita que talvez a necessidade de realizar as suas vontades esteja acima daquela vida que Deus construiu para você viver. Porque por mais que eu queira a resposta, Deus ele nunca vai perverter as suas leis para me abençoar. O convite sempre é, Wagner, vem para os meus caminhos. Vem para a forma como eu penso. Vem para a minha perspectiva. E aí as coisas vão dar certo para você. E todos nós sabemos quantas recompensas maravilhosas Deus tem para as nossas vidas. Quanto Ele já tem feito por nós. Quanto as suas mãos, mesmo diante das mais difíceis adversidades, estão de uma maneira fiel sobre as nossas vidas. Nos suportando a cada dia. E é o medo de ficar sem isso que tem que preencher o nosso coração. Eu não quero ficar sem isso. Eu vou ficar sem pagar essa conta hoje, mas não sem a presença. Eu vou ficar sem, mas não sem a presença dele. Porque a presença dele vai resolver aquilo que você precisa. Você entendeu a sabedoria, como que ela se move? Respira mais devagar. Enche o seu pulmão e deixa esse ar sair com mais tranquilidade. Calma. Não precisa ser refém da ansiedade, da preocupação. Não precisa criar cenários desastrosos para a sua vida. Deus já criou você para dar certo. O que Ele quer fazer é te ajudar a fazer uma gestão melhor da sua vida. E nessa gestão você vai encontrar Ele em todos os locais para onde você olhar. Ele está aqui nessa manhã. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Quero convidar o nosso louvor para vir para cá. Essa semana, como vocês sabem, a gente tem o nosso devocional, segunda, quarta e sexta. E eu estou falando nas próximas semanas sobre sabedoria. Por exemplo, Tiago 3,17 tem uma descrição de como é a sabedoria de Deus. E eu queria explorar cada uma dessas descrições. Então, se você precisar, acesse o devocional. Com toda certeza, Deus vai continuar falando com a sua vida. Deus não fez você para ficar correndo, desesperado, como se fosse um soldado do mundo. Corre para cá, vai para lá, faz isso. Não. Ele te trouxe à existência para ser um filho aceito e amado dele, para viver com ele, para fazer com ele, para receber de quem? Do seu cliente? Para receber do seu médico? Do remédio que você está tomando? Não. Para receber a bênção dele. Ele está aqui nessa manhã. Acalma o seu coração. Acalma a sua mente. Não precisa ficar correndo atrás da resolução para isso imediatamente. Deus está aqui. E quando o Pai está aqui, Ele tem o melhor para nós. Ainda que esse melhor seja um convite à mudança. Vamos louvar a Deus nesse momento. E permita que o Espírito Santo pegue essa palavra e leve exatamente no lugar aonde você precisa.